Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar de uma parasitose extremamente importante. Não somente para o Enem e para os vestibulares. Inclusive, esquistossomose é a parasitose que mais já caiu nos vestibulares aí do Brasil. Mas não é importante saber sobre essa doença, sobre essa parasitose, somente para o Enem e para os vestibulares para a tua prova do ensino médio. É importante a gente conhecê-la para que ela não se propague como vem se propagando. Olha só, para você ter uma ideia, a esquistossomose ocorre em aproximadamente 70 países. Aqui na América do Sul, em alguns países da América do Sul, em alguns países do continente africano e em alguns países também do continente asiático. E no mundo, te liga, 150 milhões, entre 150 e 200 milhões de pessoas estão hoje com essa doença. No Brasil, são 5 milhões de pessoas com esquistossomose. E aí a gente sabe que, obviamente, ela também é conhecida por outros nomes. Por exemplo, além de esquistossomose, ela é conhecida por barriga d'água ou por xistose. Tem também a doença do caramujo. Algumas pessoas falam, aquela pessoa ela pegou a doença do caramujo. Tudo são sinônimos. Tem uma bilharziose, tá? Que são sinônimos para a mesma doença. E o nome barriga d'água se dá justamente para pessoas que estão com mais de 6 meses com essa doença e esse verme vai causar algum distúrbio ali nas veias que ligam o fígado ao intestino, eu vou explicar depois para vocês, e ocorre esse acúmulo de líquidos, o aumento exagerado do fígado e do baço. E é uma doença tratável, facilmente tratável, e ela não é contagiosa de uma pessoa para outra. Eu estou com uma pessoa aqui com barriga d'água, vou abraçar e vai, pegou. Não. Você transmite essa doença quando das suas fezes saem os ovos, ou seja, uma pessoa que está com esquistossomose vai defecar e essas fezes caem num rio. Tá? Ali saem os ovos, que sai o miracídio, que encontra o caramujo, que se transforma em cercária, que chega aí sim a penetrar na outra pessoa. Mas diretamente, pessoa a pessoa, não é possível essa transmissão, beleza? Então olha só, gente, é uma doença bastante antiga. Existem relatos, registros de múmia lá do Antigo Egito já com a esquistossomose. Estima-se que ela tenha chegado no Brasil a partir dos navios, os escravos, né? Muitas pessoas acabavam vindo doentes e ela se estabeleceu aqui também. Então no Brasil são 5 milhões de casos, é muita gente. Se tu parar para pensar, a população do Brasil é 208, 210 milhões, 5 milhões dessas pessoas estão hoje com barriga d'água. E é muito interessante você entender que a esquistossomose ela é mais comum, ela é comum nos países mais pobres, ou em regiões, o Brasil é muito grande, o Brasil é continental, a gente fala, e aí tem regiões mais pobres do Brasil. Então esses casos aqui vão se dar em localidades onde principalmente não existe um saneamento básico adequado. A gente sabe que 30 milhões de brasileiros não têm saneamento básico. 100 milhões de brasileiros não têm um acesso adequado ao saneamento básico. Então é muita gente, beleza? Mas então se tu parar para pensar, se tu colocar isso em pauta, se falta saneamento básico, poxa, que é algo básico, isso acontece em regiões mais pobres ou em países mais pobres também. Beleza? E ele é causado, ela é uma helmintose, é um helminto. Helminto são aqueles vermes que causam parasitose. Eles podem ser nematelmintos ou podem ser platelmintos. Esse caso aqui, eles pertencem, então, são animais, estão no reino animal, e esse esquistossomose ele é do filo platelmintos. A gente escreve Platyhelminthes, né? A gente tem uma aula específica sobre platelmintos. E a classe é Tremátoda, ou Trematoda, tá? Que ela tem essas ventosas que eu já vou falar para vocês. E as espécies. Gente, olha só, é óbvio, nós estamos aqui a um nível de ensino médio aprofundado, mas essa aula também é utilizada para ensino superior. Tá? Porque aqui, para quem não sabe, só uma curiosidade, eu sou biólogo, né? Possuo graduação em biologia, licenciatura, e eu segui estudando mais 2 anos, eu fiz mestrado. O meu mestrado foi em parasitologia. Aí sim a gente se aprofunda em todas as doenças parasitárias, tanto da nossa espécie quanto para outros animais. Tem cada doença bizarra e pá, que eu até estou pensando em voltar a gravar, sabe? Quando eu comecei o meu canal aqui, eu comecei com aulas de parasitologia.
né, sobretudo com aulas de parasitologia, tinha outras também, mas enfim, beleza? Então olha só, as espécies. Nós temos principalmente Schistosoma mansoni ou Schistosoma mansoni. Essa é a espécie importante para nós aqui no Brasil. Por quê? É a única que acontece no Brasil. Existem 6 espécies conhecidas de esquistossomas que causam a esquistossomose. Mas no Brasil só tem uma, que é a Schistosoma mansoni. Outras 2 são muito importantes, tá? A gente conhecer porque elas são bastante difundidas também. Por exemplo, essa aqui, Schistosoma haematobium, ela ocorre no continente africano. E essa em particular, olha que doido, em vez dos ovos saírem nas fezes de uma pessoa que está doente, os ovos saem na urina. Muito doido, né? Enfim, mas aqui não ocorre no Brasil. E tem Schistosoma japonaceum, que é essa aqui, o japonicum, né? Que acontece lá no continente asiático, a esquistossomose japônica, eles chamam assim. Beleza? Então a gente se atém sempre a Schistosoma mansoni, que esse sim é a espécie que ocorre aqui no Brasil e que pode ser cobrada de vocês. Todas aqui são características importantíssimas que você tem que saber para sua prova. Eles são dioicos. O que significa dizer que uma espécie é dioica? É porque tem o macho e tem a fêmea. A fêmea, olha que doido, ela pode chegar em aproximadamente 1,5 centímetros. O tamanhozinho dela é bem pequenininho. O macho é menor, 1 centímetro. Só que o macho ele é menor em comprimento, mas ele é mais robusto. E eles têm alto dimorfismo sexual. Tu fala, professor, para de complicar as coisas. Não. Dimorfismo sexual é quando você consegue ver o macho e a fêmea de uma espécie e saber, esse é o macho, esse é a fêmea. Por exemplo, existem várias aves, né, passarinhos, que a gente olha assim um do lado do outro e fala, cara, são idênticos. Não tem dimorfismo sexual. Já outros falam, poxa, aquele lá, olha as cores dele. Essa aqui é a cor de um macho, essa aqui é a cor de uma fêmea. E isso é o dimorfismo sexual. Nesse caso, tem dimorfismo sexual. Olha o macho é esse mais gordinho aqui. E a fêmea, professor? A fêmea é esse fininho, mais comprido, que está dentro do macho. Sim. Olha só que doido. Quando eles chegam ao nosso fígado, eles ficam aqui, depois eu vou voltar para cá para explicar direitinho. Quando eles estão muito próximos ao fígado, nessas veias mesentéricas muito pertinhos do fígado. Quando eles vão acasalar, quando eles já estão sexualmente maduros, eles migram para veias muito próximas ao intestino. E ali eles vão se unir. A fêmea vai entrar no macho, não é pela boca. É um canal que tem aqui chamado canal ginecófaro. É uma estrutura, uma cavidade no ventre do macho que a fêmea fica lá e eles ficam acasalando. Olha que romântico a coisa, eles estão lindamente ali achando que as veias mesentéricas de uma pessoa doente é um motel. Não é, gente, mas enfim, eles acham que é. E eles estão ali acasalando. E nesse momento aqui, eles estão muito próximos ao intestino. Grava essa informação que quando a gente voltar para o ciclo, na verdade quando a gente chegar no ciclo, eu volto a discutir sobre isso. Tranquilo, então tá lá o macho e a fêmea. Então repara, o macho é o mais gordinho e é um pouco menor, 1 centímetro aproximadamente. A fêmea, ela é mais comprida, chega a 1 centímetro e meio, 1 metro, tá doido? Né? E fica por dentro do macho na hora do acasalamento. Então significa que eles são dioicos, tem macho e tem fêmea, não são hermafroditas, tá? E eles têm autodimorfismo sexual. No microscópio você consegue identificar, né, o macho e a fêmea. Tranquilo. O que eles comem lá? Eles se nutrem de sangue. Lembra, gente, aqui quando a gente está estudando os plateumintos, eu não vou entrar em detalhes, você tem que assistir a nossa aula do filo plateumintos, que eu falo toda a nutrição, excreção, toda como é que eles se alimentam lá. Ok? Beleza. O que é o HD? Tu fala, professor, isso aqui eu não entendi nada. Que barbaridade. Não, HD eu vou falar para ti, é muito importante saber. É hospedeiro definitivo. Em parasitologia, a gente trabalha o hospedeiro definitivo, a gente classifica como hospedeiro definitivo aquele hospedeiro que abriga os vermes adultos, ou seja, onde ocorre a reprodução sexuada desses vermes. Então, o hospedeiro definitivo é o ser humano. Eu ia colocar aqui homem, né? A gente coloca homem como sendo humanidade, mas daí a gente fala, pega no homem, não pega na mulher, não. Ser humano, então é a nossa espécie, Homo sapiens, é o hospedeiro definitivo para a esquistossomose. E aí nós temos o HI, que é o hospedeiro intermediário. Gente, o hospedeiro intermediário é um caramujo, sobretudo do gênero Bionfalaria. Tem outros também, mas para que no Brasil é importante o gênero Bionfalaria, sobretudo a espécie Bionfalaria glabrata, tá?
Óbvio, gente, falando, pô, gênero, espécie, a gente tem aula de taxonomia também, vocês têm que assistir lá para ver essa classificação, porque que eu sublinhei, é importante. Mas não cabe aqui. Então, olha só, a principal espécie de importância aqui no Brasil é Bionfalaria glabrata. Ele é o hospedeiro intermediário porque ele abriga, ele faz parte do ciclo, mas olha só, quando o verme, isso aqui é um verme numa das formas dele, quando ele entra no caramujo, ocorre aqui uma reprodução assexuada. Então o hospedeiro intermediário, ele abriga o verme na sua fase larval. Okay? Nós, hospedeiros definitivos, nesse caso, na fase adulta, onde eles estão reproduzindo. Aqui na fase larval, no caramujo, eles fazem reprodução? Sim, mas é uma reprodução assexuada. Não existe troca de material genético. Tranquilo? Depois eu explico também novamente aqui. O que é OL? Órgão... para aí, gente. Só uma pequena correção. Eu coloquei órgão de eleição, não, órgão de eleição. Olha aí, tá? Arruma aí, porque isso é uma técnica chinesa milenar. Gente, OE é órgão de eleição. O órgão de eleição é qual é o local que os vermes adultos ficam. Qual é o órgão que eles elegem ficar. Por isso que a gente chama órgão de eleição. Então, no sistema porta-hepático. O sistema porta-hepático é aqui representado em azul. São grandes veias que ligam o intestino ao fígado, tá? E também vai chegar no baço, lá tem um sistema bem complexo aqui que a gente teria que estudar a anatomia para entender. Então é nessa região azul é onde eles ficam adultos. Durante a migração eles vão passar até pelo pulmão, né? Eu vou falar isso depois. E quando eles chegam pelo fígado, eles estão aqui. Quando eles vão acasalar, eles vêm aqui nessas veias mesentéricas inferiores, lá pertinho do intestino, tá? Mas no sobretudo, que tu pode falar que o órgão de eleição, OE, não é OE, tá? É o sistema porta-hepático. Tranquilo. Outra informação muito importante, que aqui é um pouco mais aprofundado, que é importante para você saber. Eles burlam o nosso sistema imunológico. Perceba só. Como assim? Nós não conseguimos combater ele pelo nosso sistema imunológico. Tá? Por quê? Enquanto eles estão migrando pelo nosso corpo, eles têm a capacidade de roubar, eles capturam o glicocálice de células do nosso corpo e incorporam na sua superfície. Então, quando vem células de defesa e encostam neles, falam, pô, mas parei, isso aqui é nosso, isso faz parte nossa, isso não preciso destruir. E eles burlam, tá? Isso é uma coisa bem interessante e é também das causas de dificuldade de fazer isso aqui que a gente vai falar no finalzinho da aula, beleza? Então vamos ao ciclo, pessoal. Existem dois tipos de ciclos quando a gente trabalha com parasitose. Ciclo monoxênico e heteroxênico. O monoxênico é, por exemplo, da lombriga, quando ele tem apenas um hospedeiro. No caso, nós, hospedeiros definitivos. Esse caso, o ciclo é heteroxênico. O que significa que ele tem dois hospedeiros. O definitivo, que somos nós, e o intermediário, que é o caramujo, sobretudo, do gênero Bionfalaria. Então eu vou explicar aqui para vocês de uma maneira bem simples. Primeira coisa que a gente tem que saber, uma pessoa que está com essa parasitose, que está doente, ela está eliminando os ovos do parasita nas fezes. Agora te liga só que coisa doida. Esses vermes aqui, quase virei os giz aqui, tudo ia dar um estrago total. Mas enfim, os vermes, os esquistossomas, tá? O esquistossoma mansoni, essas espécies todas aqui, eles duram aproximadamente, em média, 5 anos num hospedeiro. Eles vivem adulto, chegou em ti, ele vai durar 5 anos. Depois, se tu não continuar com essa, né, com a transmissão, se tu não pegar esse verme novamente, eles vão morrer em 5 anos e acabou ali. Tá? Acontece que há relatos desses vermes chegarem a 30 anos no hospedeiro. Aí é muita coisa, né? Lembrando que o parasita é uma relação ecológica, o parasitismo, onde o parasita está no hospedeiro. O hospedeiro perde porque perde nutrientes. E o parasita ganha, porque ganha abrigo e ganha também nutrientes. Por isso que o parasitismo, perceba, é uma relação ecológica. A biologia é linda, né? Tudo está ligado. É uma relação ecológica desarmônica entre espécies diferentes, no qual o parasita ganha e o hospedeiro perde. Beleza. Então vamos ao ciclo, pessoal. A pessoa que está doente, deu aquela dor de barriga, tem uma moitinha aqui que não foi desenhada aqui, e ele fez o seu sorete. Se esse sorete, que está cheio de ovos, chegar na água, repara que é uma informação muito importante, tá? Anota isso aí. O ovo do Esquistossoma mansoni tem esse esporão.
é um espinho lateral. É o único. Então, se você vê uma prova, se estiver fazendo uma prova e aparecer um ovo com esporão, sabe que trata-se dessa doença aqui, tá? Inclusive, eu vou falar desse rio logo mais aqui. Então, olha só, trata-se dessa doença, barbada. Do ovo, quando o ovo sai, ele já está com a sua larva formadinha, tá? Formadinha, que é chamada de miracídio. Então, o ovo chegou na água, influenciado pela temperatura, influenciado pelo próprio ambiente, o miracídio sai do ovo. Repara que o miracídio, ele levou aproximadamente 5 a 6 dias para ser desenvolvido. No momento que a fêmea colocou o ovo, o miracídio demora, na verdade, uns 5 dias para estar ativo. Se esse ovo não chegar na água, em aproximadamente de 15 a 20 dias o miracídio morre. Não chegou na água. Mas supondo que o ovo chegou na água porque o cidadão fez um sorete no rio. Olha só que louco. Aí sai o miracídio. O miracídio, ele é atraído por substâncias liberadas pelo caramujo, do gênero Bionfalaria. Está aqui o caramujo. Então o que ele vai fazer? Ele vai procurar, a partir desse sinal químico, caramujo. Há estudos que relatam que esses miracídios nadam em círculo. Imagina, ele vê que o caramujo está aqui, tá aqui. E esse caramujo está soltando alguma substância que o miracídio capta. Então o miracídio está vindo aqui, opa, captou essa estrutura, na verdade, esse sinal químico. O que ele vai fazer? Ele começa a circular esse sinal químico em movimentos cada vez menores, porque ele sabe que vai estar se aproximando e sabe onde está, como se fosse um radar. E ele vai conseguir penetrar. Então o miracídio penetra ativamente no caramujo. Estou falando de caramujo, mas lembre-se, é do gênero Bionfalaria. Okay? Ele penetra ativamente e te liga só, da eclosão do ovo, quando ele sai do ovo até ele chegar no caramujo, ele tem que fazer isso em 8 horas, porque senão ele morre também. Aqui no caramujo, que eu falei para vocês, o caramujo é o hospedeiro intermediário, tá o miracídio. Esse miracídio ele vai, com algumas enzimas dele mesmo, ele vai se modificar como se fosse uma metamorfose. E ele vai se transformar no que a gente chama de esporocisto. Então veja, ele está dentro do caramujo, ele entrou aqui pelo pé, está aqui na massa visceral. O miracídio se transformou no esporocisto, que é como se fosse um grande cisto, e lá dentro tem muitas células germinativas. Essas células germinativas, elas começam a se multiplicar, 2, 4, 8, 16 e vai embora. E esse esporocisto ele começa a se amadurecer. E aí a gente chama esporocisto 1, 2, 3. Enquanto isso, um único miracídio se transformou num esporocisto cheinho de células germinativas. E estas células germinativas agora vão começar a liberar o outro indivíduo que é chamado de cercária, que tem essa cauda bifurcada. Perceba então, um único miracídio que entra no caramujo, ele já sabe se vai ser macho ou se vai ser fêmea. Mas um único miracídio vai produzir até 400 cercárias. Então olha que doido. A gente fala assim, o caramujo, aquele desgraçado. O caramujo também está sendo parasitado, está apavorado aqui, vai morrer, não vai conseguir reproduzir, está doido também. Para ele é muito ruim também. Beleza? Então, o esporocisto, do esporocisto agora amadureceu, saiu, cercária. Essa cercária abandona o caramujo e ela tem de 1 a 3 dias para chegar no hospedeiro definitivo. Perceba? Depois de 3 dias ela morre. Tá? Então ela tem aproximadamente 1 dia, ela já pode morrer também, com média de 48 horas. Ou seja, ela tem 48 horas para sair do caramujo e penetrar na perna do cidadão pescando aqui. Quando ela penetra, literalmente, são 2 mecanismos aí. Ela encosta, elas estão nadando. Imagina, cara, tu entrar nesse rio, né? E tá cheio dessas cercárias. Elas encostam na perna do cidadão e por 2 movimentos ou por 2 mecanismos ela consegue penetrar. Ela tem algumas enzimas aqui digestivas que ela consegue corroer a pele da pessoa e ela vai nadando. Outra coisa importante, quando ela penetra, a cauda cai fora. Entra só o corpinho dela. E nesse ponto aqui, nós chamamos de esquistossômulos. Esquistossômulos. Depois eu anoto para vocês, eu relembro vocês aqui, eu tenho anotado ali. E aí por quê? Porque já são, os esquistossomas são, só que ainda são imaturos. Aí ele vai pegar a corrente sanguínea, ele vai migrar, ele passa pelo coração, ele chega no pulmão, e do pulmão ele migra também pelas veias até chegar no fígado. Repara que algumas pessoas aqui, a gente vai falar de sintomas, tem tosse seca, tem problemas inclusive pulmonares. Quando ele chega no fígado, ele continua o seu desenvolvimento e se transforma adulto. Aí ele está nesse pontinho aqui, nessas veias mesentéricas superiores, pertinho aqui do nosso fígado. Algumas horas depois, alguns dias depois, eles vão migrar para
para as veias mesentéricas inferiores, muito próximas ao intestino. Ele vai se juntar à fêmea, vão ficar juntinhos no canal ginecóforo aqui e começam a ir acasalar. Nesse momento, a fêmea, muito perto dessas veias do intestino, do nosso intestino, que tem vários metros aí, mas elas estão aqui nessas veias, elas começam a colocar até 300 ou 400 ovos por dia, uma fêmea. Olha que doido, cara. Esses ovos, eles têm que chegar na luz intestinal, ou seja, no tubo intestinal, para sair junto com as fezes. Como é que eles perfuram isso? Existem alguns mecanismos. O principal é a inflamação. Você imagina, tem um ovo lá com um espinho que está encostando lá e isso gera uma inflamação, um processo inflamatório. Aí vem outro ovo e empurra, ou seja, tem pressão. Além disso, o miracídio que está aqui dentro se desenvolvendo libera algumas enzimas, o que vai gerar um adelgadamento, um afinamento dos vasos sanguíneos, da parede do intestino, e eles, enfim, conseguem entrar no intestino da pessoa. Essa pessoa, então, vai voltar a soltar o sorete ali. Por isso que a gente não deve soltar sorete em lugar assim. E o ciclo continua. Então, resumidamente, se você vai fazer uma prova de Enem de vestibular, você tem que entender que a pessoa contaminada libera o ovo, do ovo sai o miracídio, que se desenvolve dentro do caramujo bionfalário, formando esporocistos. Do esporocisto sai a cercária, que penetra ativamente. Eles acasalam nas veias mesentéricas, que é o sistema porta, né? E daí os ovos caem na luz intestinal e segue o ciclo. É isso. Aí que vem a grande questão, pessoal. Quais são os sintomas de uma pessoa que tem isso? Antes de falar dos sintomas, olha só que importante. Então já falamos do ciclo de uma maneira bem simples. Agora, olha só que interessante. Essa frase aqui, que eu deixei para falar agora, é muito importante para o Enem e para os vestibulares. Ela fala assim: se nadou e depois coçou, é porque pegou. Se você ler essa frase em qualquer questão, eles sabem que eles estão falando da esquistossomose. Ele fala dos rios da coceira. Por quê? Porque imagina, na cultura das pessoas lá que moram, imagina, muitos anos atrás, ainda onde nem se conhecia essa doença, foi descrita por um pesquisador brasileiro em 1904, se eu não estou enganando, entre 1904 e 1908, que ele conseguiu descrever completamente essa doença. Agora, você imagina antes disso, tu não imaginava. A pessoa, nadou, coçou, e tu pegou, daqui uns meses tu vai estar com a barriga inchada, barriga da água, aí que vem tudo isso. Então, isso é uma palavra-chave, é uma frase-chave para você saber que se trata de esquistossomose. Se nadou e depois coçou, é porque pegou. Ou rios da coceira, né? Tranquilo. Então, quais são os sintomas? Primeiro sintoma clássico, coçou. A pessoa entrou, coçou. Isso é gerado pela dermatite cercariana. A dermatite cercariana ocorre aqui, imagina, ela penetra na tua pele. Vai dar um comichão, vermelhidão e muita coceira. A pessoa fica coçando. Então, isso é o primeiro sintoma que eles penetraram na tua pele. Tá aqui a frase confirmando. Aí depois tem os sintomas da fase aguda e os sintomas da fase crônica. A aguda é o início de qualquer infecção, né? Nesse caso, infestação. Então vai te dar febre, pode te dar diarreia, vômitos, tosse secas, dores intestinais. Isso tudo, obviamente, varia de acordo com o número de cercárias que penetraram na pessoa. Uma que penetrou não vai dar nenhum sintoma. Agora, se foram 100, 200, 500, sabe-se lá quantas entraram, quanto mais entrarem, maiores vão ser os sintomas. Tranquilo? E depois que ele faz toda essa migração, migrou por tudo, chegou aqui, estão aqui acasalando, e a pessoa não entrou mais no rio da coceira, não vai mais ter a fase aguda, ela entra na fase crônica, que após 6 meses começa a gerar a chamada ascite, que é a barriga d'água. Ascite é a barriga d'água, que é o acúmulo de líquidos. O que vai acontecer? Pela pressão que vai causar nessa região, vai extravasar plasma sanguíneo. E ele vai se acumulando nas cavidades abdominais. Além disso, o teu fígado, o teu não, né, da pessoa que está com esquistossomose, pode crescer muito, e o baço também. Então dá aquela característica, barriga d'água, a barriga fica inchada, embora a pessoa já seja extremamente magra. O que é interessante é que isso tem tratamento, tem medicamentos que destroem esses vermes. Tá? E também tem, tá? Isso não é tão comum, mas tem também, que é a esquistossomose ectópica. Quando os ovos, né, na verdade os ovos não, quando esses esquistossômulos, né, que entrar na pessoa, eles migram, eles acabam entrando, por exemplo, no cérebro. Então dá o que a gente chama de neuroesquistossomose. Tá? É importante você saber disso também. Agora, de tudo que a gente falou aqui, duas coisas são muito importantes. Entender o ciclo para conseguir combater. Então a gente chama de profilaxia todos os métodos que a gente pode utilizar para eliminar a doença ou para diminuir os casos. Então, quando a gente trata de profilaxia, é o que mais é cobrado no Enem, nos vestibulares, na prova da faculdade, até na minha prova do mestrado. É que na prova do mestrado a gente tinha que identificar os bichos até no microscópio. O troço pegava pesado mesmo. Tá? Mas para a prova
de ensino superior ou ensino médio, assim, muito dificilmente. Então, olha só, primeira coisa, profilaxia sempre, pega esse entendimento aqui. Qualquer doença que tenha transmissão, obviamente, né, que não seja uma doença tipo o câncer, ou doenças autoimunes e tal, mas todas as doenças que podem ser transmitidas, nessa aqui nem é de pessoa para pessoa, mas seja de pessoa para pessoa, ou a partir das fezes de uma pessoa, enfim, tem que tratar os doentes. Por quê? Quando você trata os doentes, essa pessoa, quando for fazer o sorete dela ali, não vai eliminar os ovos. Porque você quebrou o ciclo sempre. Pensa assim, o ciclo é esse. Então como é que eu posso fazer para quebrar esse ciclo? Tratar os doentes. Tratou, ele curou, parou de eliminar os ovos. Por mais que ele continue fazendo sorete ali, ele não elimina mais. Outro, saneamento básico. Gente, saneamento básico diz o quê? Lugar de sorete é em lugar de sorete, é nos encanamentos que vai para um tratamento de esgoto, etc, etc. Tu não pode, desculpa a palavra, cagar em qualquer lugar. Tá? Então tem que ter saneamento básico. Outra, combate ao caramujo. Tá, pô, professor, coitadinho, sim, ele sofre também. Ele também está no ciclo, ele também está sofrendo, ele está morrendo também. Só que é um meio. Se você diminui o caramujo, o miracídio nunca vai se transformar em cercado. Ele precisa do caramujo para se transformar. Se você quebra o ciclo nesse ponto, também não vai chegar a cercado, não vai mais contaminar as pessoas. Educação sanitária. O que é educação sanitária? Fala, cidadão, você não pode soltar o teu sorete aí. Vai lá, e tem que ter saneamento básico no teu vaso, senta lá, faz lá e puxa a descarga. E lava as mãos. Tudo isso, né? Educação sanitária, lavar as mãos, lavar os alimentos, tomar banho, não fazer xixi em qualquer lugar, não fazer sorete em qualquer lugar, etc, etc, etc. Não entrar em rios. Eu botei um asterisquinho aqui, por quê? Obviamente, a partir de agora não vou entrar em nenhum rio. Não. Existem rios que você pode entrar, que a gente é comprovado lá que não tem isso aí. Mas você suspeita, um rio que você nunca entrou, que não entra. Sobretudo se você vê caramujo, você vê um bionfalária lá, suspeite que possa ter, tá bom? E tem. Então não entrar em rios. Sinalização. O que é isso? Aí é prefeitura, são os órgãos de saúde. Eles sinalizam, isso existe às vezes. Não entrar nesse rio, rios da coceira. Tem placas falando não entrar no rio, doença, doença, doença. E as pessoas têm que respeitar isso aí, obviamente. E também tem, a gente não sabe se você está vendo esse vídeo esse ano que vem, daqui a 10 anos. Mas a vacinação brasileira, que estão há 30 anos desenvolvendo, parece que nesse ano de 2020, estamos em 2020, ela será liberada para o público. Vamos ver, até a gravação desse vídeo, ela ainda não estava liberada, estava no finalzinho dos testes. Então, teremos vacinação. O que é a vacinação? Ele vai conseguir quebrar essa escapatória que o Esquistossoma tem, que eu mostrei para vocês, que ele pega o glicocálice, se veste glicocálice. Então a gente vai conseguir destruir ele, mesmo para as pessoas entrando. Gente, se vacina as pessoas, todas elas, acabou a doença, não tem mais doença. Por quê? Vai quebrar o ciclo. Então repara que as medidas profiláticas são todas elas que quebram o ciclo. Todas as doenças parasitárias que saem pelo sorete, é simples. Se tem saneamento básico, educação sanitária, tratar os doentes, sempre será a melhor medida. E aí, pessoal, tem alunos que me cobram, professor, fala sobre os medicamentos que tem que usar. Eu não gosto muito de falar medicamentos, tá? Porque eu não sou médico, tá? Mas, eu tinha anotado. Tem dois medicamentos que o médico pode receitar para as pessoas doentes. Então, como eu falei para vocês, tem tratamento. Existem medicamentos que curam as pessoas. É obviamente, quanto mais tempo a pessoa está já na fase crônica, ou continua... Porque tem gente que está na fase crônica e na aguda ao mesmo tempo. Porque imagina que tu está com uma barriga d'água, tu está já com esquistossomose, e mesmo assim você entra no rio. Vai entrar mais cercária e vai continuar elas migrando pelo corpo, consequentemente vai continuar na fase aguda e crônica. Então, quanto mais tempo você leva para tratar, maiores são as consequências para o fígado, para o baço, tá? Para os órgãos no geral aqui dessa região, para o intestino, para essas veias mesentéricas, que inclusive às vezes elas incham e elas sobressaem no abdômen. É horrível, pessoal. Então tem que tratar, e por isso que a educação sanitária é muito importante. Então são dois medicamentos basicamente, oxaminiquina, não sei se é assim que fala, e Praziquantel. Tá? Dois medicamentos que, óbvio, não, eu acho que eu tenho esquistossomose, vou lá comprar. Não, porque isso tem a ver com dose, tem a ver com, enfim, tem que conversar com o médico, com
com o farmacêutico, sobretudo com o médico que vive nessas regiões, aqui no Brasil, norte, nordeste, ou mais aqui na região norte do sul, é estranho falar isso, mas mais na região norte da região sul também tem muitos casos, tá bom? Tá? Então isso é uma doença mais relacionada a regiões pobres do Brasil. Agora nós temos aqui um minutinho, a bateria está quase acabando, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar, tá? Vou encerrar e vou agora só falar, tá? Eu voltei aqui, eu encerrei ali, na verdade encerrou sozinho, porque deu, né, o tempo. A bateria está quase acabando, mas eu vou falar para algumas pessoas agora algumas informações extras, tá bom? Que talvez eu não tenha falado aqui. Deixa eu ver aqui. Isso os vestibulares podem cobrar, eu já falei. Mas eles podem falar, qual é a transmissão? Como é que se dá a transmissão? Não se dá de pessoa para pessoa, diretamente. O que acontece é que tem que ocorrer todas as transformações que eu falei para vocês, e a transmissão se dá pela cercária quando penetra ativamente. Anota isso, é ativamente. Tu não precisa ter uma ferida. Tô sem ferida, vou entrar aqui. Não. Ela entra na tua pele, não importa. Ela vai dar um jeitinho de entrar ali. Tá bom? Perfeito, gente. Isso aqui eu já te falei para vocês, mas eu quero reforçar um pouco mais. Como é que os vermes que estão ali procriando conseguem chegar no intestino? Então eu falei, processo inflamatório. Os ovos começam a empurrar, né, dar essa pressão. Enzimas digestivas, tá? Essas enzimas que são liberadas pelo miracídio, que eu tinha falado para vocês, ocorre um adelgadamento, um afinamento da parede intestinal, das veias ali, e eles conseguem penetrar. Repara que os vermes, quando eles vão acasalar, os vermes adultos, né, esses platelmintos adultos, eles migram dessa região para cá, eles vão contra o fluxo sanguíneo, olha que doido, vão contra o fluxo sanguíneo. E você imagina assim, um verme é pequeno, 1 centímetro a 1,5 centímetros, mas você imagina dezenas desses vermes ali, né? É uma quantidade muito grande, muito significativa. Tá bom, gente? Eu acho que eu falei tudo, hein? Acho que a aula foi extremamente completa, extremamente boa. Como eu falei para vocês, tá? Eu só tô vendo. Muito importante, já falei também, o ovo, pessoal. Esse ovo aqui tem um espinho. Para outras espécies, não. Schistosoma mansoni tem esse espinho aqui. Tá? A vacina está sendo criada, como eu falei para vocês, aqui no Brasil, pela Fiocruz, um grande orgulho da Fiocruz, das instituições públicas aqui no Brasil, que fazem muita pesquisa, as universidades, a Fiocruz, a Embrapa, são instituições muito respeitadas nacional e internacionalmente. Então, um grande abraço para todos. Tá? O diagnóstico, pessoal, só vou comentar assim, diagnóstico. Primeiro exame de fezes, obviamente, pode fazer o ELISA detecta tudo, isso é uma dica de vestibular, sobretudo de faculdade. Se tu tem dúvida de como faz o diagnóstico, põe ELISA. ELISA é um teste que envolve genética ali, que detecta tudo, né? O próprio exame clínico, chega uma pessoa e fala, eu moro em tal região que tem, já está com a barriga d'água, mostra os sintomas, é facilmente diagnosticado também, claro que depois vai acabar confirmando com outros exames, tá bom? Mas esses são os principais. Beleza, gente, beleza, olha só que maravilha. Eu sei lá, eu fiz tanta anotação, porque eu gosto tanto dessa aula, gente. Parasitologia, então vamos combinar assim, a aula já acabou, se acabar a bateria lá, um beijo para vocês, um tchau, mas eu vou só falar mais algumas considerações aqui agora, tá bom? Primeiramente, agradeço novamente. A gente fazia horas que eu não publicava aqui um vídeo específico de parasitologia. Como eu falei para vocês, lá no início eu gravava direto, né? Falava de tudo isso aí, porque é minha formação, meu mestrado foi nessa área. E agora eu quero retomar pelo menos um vídeo a cada 2 semanas sobre parasitologia, e a gente pode se aprofundar um pouco mais, é um assunto fantástico, embora seja assustador saber que tem um verme que passa, imagina, uma solitária de 6 metros, lombrigas, tudo são parasitas, até o piolho é um parasita. Aí que é um ectoparasita, esse aqui é um endoparasita. A endoparasita é porque está dentro do corpo do hospedeiro. Mas é fantástico, quando a gente trabalha evolução entre parasita e hospedeiro, é algo fantástico. Porque se o parasita, olha só, aqui nós estamos nos aprofundando na nossa filosofia aqui. Se o parasita mata o hospedeiro, ele morre também. Então, o parasita não pode ter uma toxicidade, uma letalidade muito grande que é ruim para ele. Então, eles têm que coevoluir em um equilíbrio no qual o parasita sobreviva, mas o hospedeiro não morra. Então, não pode ter uma força muito grande de mortalidade. Tranquilo, gente? Então é isso. Senão fica de parasitologia que a gente senta, faz um chimarrão amargo e fica o dia inteiro conversando. Novamente, se você... Vamos fazer aquele joguinho. Se você assistiu até o final dessa aula, até o final, agora mesmo, estamos a meia hora já... Vai nos comentários ali, fala, professor, estamos junto até o final porque eu acredito na educação, eu acredito no meu futuro, e é isso. Quando a gente se esforça, a gente chega lá. E só para finalizar, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal.
Se não deixou o like, deixa o like, felpudo. E tamo junto, gurizada. Aqui na descrição também eu ponho as minhas outras redes sociais pra gente se acompanhar, pra você nos acompanhar. Pra você me acompanhar, já tá falhando a voz, né? Pra você me acompanhar aí nas redes sociais, ok? Um grande beijo, um grande abraço, muito obrigado por estar aqui. Educação é tudo, parasitologia é mágica, mas assustador. Tchau!